A sessão de extras. When David and Guillaume got back in touch about making Detroit, I wasn't terribly surprised they decided to make it because the fan response was so intense. So it makes sense that they would choose to do that after the enthusiasm. It was a challenge, and it was just an interesting thing to get my head around how to approach this character now as a different, much older person, and whether or not she had changed. And I'm very happy to say that with Detroit, I've had the opportunity to see Kara grow so much more than I ever expected. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the rat gone now? Alice! Alice! I mean, she starts out essentially how she does in Kara in a very, not robotic, but, you know, android, other way. And getting to take this journey where she becomes more and more human as it goes on. You know, and as an actor, that's a wonderful exploration in every way, whether it's how she sits, her posture, how her voice changes, how emotions change, and how much emotion is based on things like empathy and social experience. And so having, you know, as much material as I got with David to have this huge, nuanced arc was really incredible. Why couldn't we just be happy? This experience has been quite different than the experiences I've had shooting film or TV or doing theater work. I have 83 dots on my face, and you know, really flattering with props, and it's kind of like being a 10-year-old imaginative kid, which is fun. There's 80 cameras around us. It's already lit. So we just shoot and shoot and shoot and shoot and shoot. There's no change of sets. There's no hair and makeup. There's no wardrobe. So we move really fast. And we'll go through about 35 pages in a day. Working in TV or film, we'll probably do 6 pages a day. It's kind of acting boot camp. It's like working out constantly. I mean, you're doing this thing, and then you got to do something that's completely other back to back to back. And so that kind of process of working is very challenging, but it's also very exciting because you just have to keep coming up with new ideas. And your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. You shot that girl, for fuck's sake. It was a machine that looked like a girl. Yeah, I know what I should have done. I just told you I couldn't. All right, I'm sorry. The fact that David Cade, he's telling, like, many stories interwoven from beginning to end is super complicated and super impressive, and I have no idea how he keeps it all in his head. He's not just the writer or the director who's seeing this from the outside eye. He's also thinking about the player walking through this space. You know, only somebody who really, really loves not the work, but, like, these characters and these stories and cares about doing something meaningful would invest that much in it, and it's always inspiring to work with somebody who cares that much. My experience with motion capture is this one, and I found it sort of terrifying in a way, because they said the computer's going to build you. But then as we got into it, I realized all the elements of it were still artistic. I just dipped into a really
brilliant setup here. I've never seen anything like it. And this won't turn me into a product because I was playing a character. So, it's wonderful. In the game, Detroit comes back because of a revolutionary industrial rebirth. And there's no reason why that can't happen in Detroit, because they have such tremendous infrastructure for millions and millions of people who can very easily support, a new industry. The city is really strong and resilient, but the city has also been through so much. You see the damage. But it takes that time of of rebuilding and reinvesting into the city that I think is happening slowly but surely. The potential of Detroit as a city is something that this game does a lot of justice to, because it would be easy to look at Detroit as some place that used to be, and that's not the case. This game provokes a lot of conversation and reflection on our potential near-future engagement with machines. That's what we are to them. There's merchandise on display in a shop window. I think that a group that feels marginalized, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. What was I designed to be? Their slave? Their toy? It plays with your comfort levels. You think that this is fine, you're comfortable with it, until something blurs the line and throws you off, and now do I feel differently about whether this should be allowed? Should it be banned? Should it be encouraged? You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They're nothing! There are lots of comparable comparisons to any type of persecution of religion, race, etc., dating way back. It can't just be a video game where you shoot 'em up or where people make these choices to do whatever. I think that's the whole point. You have the choice, and you can either choose to go in one direction with your character or another. And I think that's going to be very telling about the gamer. Very telling. I think there's going to be a really strong reaction to this game, which has such a strong perspective. I'm that much more proud of it now to get to be a part of it, because it's important. In this game, you're actively building and designing the character through not just what kind of shield does he have or what color hair does she have, but like their temperament and the way they deal with problems. The different endings to this game are so radically different based off maybe seemingly insignificant choices in the moment, but like life, they all add up. And can't play life again, though.
Oi, Amanda. Connor, fico feliz em te ver. Parabéns, Connor. Achar o divergente não foi nada fácil. E o jeito que o interrogou foi muito esperto. Você foi extremamente eficiente. Solicitamos a transferência dele à polícia para análise. Talvez isso nos dê uma pista sobre o que houve. O interrogatório pareceu desafiador. O que você achou daquele divergente? Mostrou todos os sinais de divergência. Cognitivamente instável, comportamento imprevisível e ainda a emulação de emoções humanas. Tinha até medo de morrer. O modelo era claramente defeituoso. Esse Tenente Anderson foi oficialmente designado ao caso do divergente. O que você acha dele? Achei ele desagradável e não profissional. Ele parece ter uma personalidade de vícios, falta de respeito por protocolo e detesta androides, o que torna nosso relacionamento difícil. Infelizmente, teremos mesmo que trabalhar com ele. Na sua opinião, qual a melhor abordagem? Vou me adaptar à sua personalidade. É mais interessante para a investigação eu evitar conflitos e tentar me adaptar à sua psicologia. Mais e mais androides mostram sinais de divergência. E há milhões deles em circulação. Caso se tornem instáveis, as consequências serão desastrosas. Você é o protótipo mais avançado que a Cyberlife conseguiu criar. Se tem alguém que é capaz de resolver isso, é você. Pode contar comigo, Amanda. Rápido, Connor. Não há muito tempo. Posso ajudar? Estou aqui pelo Tenente Anderson. Tem autorização? Sim. O Tenente Anderson ainda não chegou, mas pode aguardar na mesa dele.
A situação no Ártico se agravou ainda mais, quando um navio cargueiro russo e um barco de patrulha americano se confrontaram ontem à noite. Diversos tiros de advertência foram disparados, mas sem danos ou fatalidades dos dois lados. O ministro da Defesa, Dennis Riggs, afirmou que provocações intoleráveis não podem ficar sem resposta. Os países da região, em especial a Suécia e o Canadá, solicitaram a retirada das Forças Armadas e a realização de uma conferência internacional. Até agora, não recebemos declarações de Moscou ou de Washington. Transmitiremos as novidades a cada minuto com o decorrer da situação. Estou procurando a mesa do Tenente Anderson. É aquela mesa logo ali. Ainda aqui? Achei que o seu trabalho tinha acabado. Acabaram de estender. Ele vai ficar super feliz em saber disso. Tava certo sobre o androide. Ele não falou nada a noite toda. A transferência está marcada para hoje. Desculpa, você sabe a que horas o Tenente Anderson costuma chegar? Depende de onde ele estava ontem. Com sorte, ele aparece antes do meio-dia. Obrigado.
É bom te ver novamente, tenente. Ah, meu Jesus. Hank, já na minha sala. Sempre tivemos incidentes isolados. O que é que você tá olhando? Aí, vai se fuder! Merda de androide. Eles vão me destruir. Você é só uma máquina. Isso não importa. Sei que tem alguma coisa que não me contou. Eu tenho que saber antes que seja levado. A escultura que fez. Me conta mais sobre isso. Eu vou morrer. Abre a cela, rápido! Anda! Eu ligo para Cyberlife. Eles vão dar um jeito.
É uma honra trabalhar com você, tenente. Sei que seremos uma ótima equipe. Mesmo assim, queria que soubesse que estou feliz em trabalhar com você. Certeza que seremos uma ótima equipe. Tem alguma mesa que eu possa utilizar? Aquela ninguém tá usando. Você escuta Knights of the Black Death? Eu gosto dessas músicas. São cheias de energia. Gosta de heavy metal? É, eu não sou de escutar música desse jeito. Mas eu gostaria. Várias pessoas não gostam de ter androides por aí. Eu me pergunto, tem alguma razão em particular para me detestar? Aham. Tem uma. Tem um cachorro, não é? Como você sabia? Pelos de cachorro na cadeira. Eu gosto de cachorro. Qual o nome do seu? Quer saber por quê? Sumo. Se chama Sumo. Será que estão tentando uma nova forma de rebite? Precisamos das análises. Gosta do Detroit Gears, né? Denton Carter acertou 53% dos lances na linha dos 3 pontos ontem. Você assistiu o jogo? É o que eu estava assistindo no bar ontem à noite. Ah. Eu estava curioso. Você sempre chega no escritório a essa hora? Eu chego quando eu quero. Não enche o meu saco, ok? Conhece o Capitão Fowler faz tempo? Aham. Até demais. Se tiver arquivos de divergentes, eu gostaria de dar uma olhada. O terminal está na sua mesa. Divirta-se. ...243 casos. O primeiro tem 9 meses. Tudo começou em Detroit e logo se espalhou por todo o país. Um AX-400 foi avistado matando um humano ontem à noite. Esse pode ser o ponto de partida da nossa investigação. Sei que não pediu por essa investigação, tenente. Mas eu sei que você é profissional. Por que você não vai se foder?
Fui designado a essa missão, tenente. Não vim aqui esperar até você sentir vontade de trabalhar. Olha, imbecil. Se fosse por mim, eu jogava vocês todos no lixão e tocava fogo. Então para de me encher, ou a merda vai feder. Tenente, desculpe atrapalhar o senhor. Eu tenho informações sobre o AX-40 que matou a vítima ontem à noite. Ele foi avistado no distrito de Ravendale. Já vou.